Vídeos, roda a vinheta, editor, e bora pras notícias. E na manhã de hoje, o São Paulo anunciou seu novo técnico para o Sub-20. Júlio Batista é o novo treinador do Tricolor, substituindo Alan Barcelos, que foi para o Palmeiras. O acordo com o Júlio já estava fechado há alguns dias, faltavam alguns detalhes e principalmente o anúncio oficial. Júlio Batista assina com o São Paulo o contrato até o final de 2028. O treinador se diz feliz, né, de voltar à sua casa, já que ele foi revelado na base do Tricolor, né, no clube. Pelo São Paulo, rapaziada, ele conquistou a Copinha no Sub-20 também, a Copinha de 2000. Pelo time profissional foram 138 jogos, venceu o torneio Rio-São Paulo de 2001 e também o Super Campeonato Paulista 2002. Júlio teve seu primeiro contato aí com o elenco Sub-20 ontem, na manhã de ontem, no CFA lá do Natel. O novo treinador ainda não estará à beira do campo no jogo contra o Avaí, beleza? Bom, rapaziada, pelo quinto jogo seguido, o Mike não foi relacionado. A Gea de Cotia perdeu espaço até mesmo para o gênio Cédric Soares. De acordo com o Gabriel Sá, o Mike não estava convencendo nos treinamentos. Lucas Ramon e Cédric, esses sim estavam arrebentando, né? São os novos Cafu, Cicinho aí do São Paulo. O Mike não tem conseguido apresentar o nível esperado por Roger Machado. O estilo de jogo de Mike que também não agradou o treinador ainda. A leitura é que o jogador não conseguiu se adaptar às exigências táticas impostas por Roger, né? Cédric tem sido um jogador que tem agradado ali a nova comissão técnica e, por coincidência, ele é agenciado pelo Giuliano Bertolucci, tá? Arnaldo Ribeiro deu indícios de que Mike seria um jogador indisciplinado, tanto dentro quanto fora de campo, tá? Mas quanto a essa relação em relação à questão fora de campo, as informações que eu obtive é que não, que o Mike é um jogador muito comprometido, fora de campo não é um jogador que dá trabalho. O Arnaldo Ribeiro tá meio gaga, né? Mas é aquilo, né, rapaziada, por mais que o Mike tenha treinado mal, jogado mal, o jogo contra o Atlético Mineiro, por exemplo, não tem só o Mike no elenco, né? Tem o Moreira, tem o Igor Felisberto, né? Tem o Lucian, jogadores de Cotia aí, rapaziada, que estão à disposição. Será que todos esses jogadores estão atrás do genial Cédric Soares? Eu acho meio esquisito, né? Mas enfim, quanto ao Mike, rapaziada, também ele tem chance de ser vendido na próxima janela de transferências, como eu já falei aqui pra vocês, tá? Se chegar uma boa proposta por ele, o São Paulo vai negociar. Empréstimo está descartado, o São Paulo quer apenas a venda do jogador. O Basel da Suíça recentemente demonstrou interesse na contratação de Mike. O clube suíço deve apresentar uma proposta oficial na próxima janela de transferências pelo lateral direito do Tricolor. Agora, sem espaço no elenco, será que essa oferta ainda vai chegar? Porque o jogador, quando perde espaço, fica sem jogar, muito provavelmente a proposta mele, ou quando não mela, o clube, né, no caso, diminui o valor, né, porque o jogador vai perder valor de mercado e por aí vai. Então é um prejuízo que o São Paulo pode ter. O caso do Mike é muito estranho, né? Alguém tem que explicar. A insistência em Cédric Soares também não é nada normal, haja visto as partidas que o Cédric vem fazendo. E olha que eu nem acho o Mike um craque, tá, rapaziada? Acho um jogador mediano pra ruim, inclusive. Na coletiva pós-jogo contra o Rings, o Roger Machado falou sobre a situação do Mike, tá? E disse que é uma opção técnica apenas, tá, rapaziada? É uma opção técnica que pode mudar, não é algo imutável. Pode mudar caso o Mike, obviamente, né, consiga convencer o treinador nos treinos. Vamos aguardar. E a situação de Mike, né, ela foi explicada, mas ainda ela não convenceu a ninguém. No treino de hoje, o Roger conversou com o jogador ali, né, rapaziada, antes das atividades. O treinador quer que o Mike passa ali ainda mais o tal vai e volta, né, no corredor, na lateral direita, né, vai para atacar e volte para marcar com constância. Mas de acordo com alguns jornalistas, o Igor Felisberto teria pulado algumas casas, tá, na disputa pela posição na lateral direita. Existe uma boa chance do Igor ser relacionado no jogo contra o Vasco fora de casa pelo Campeonato Brasileiro depois de amanhã. O jovem ali constantemente é convocado para seleções brasileiras de base, tá? Um jogador que tem muito potencial. Ele tem apenas 19 anos e é visto aí como uma das grandes promessas de Cotia dos últimos anos. Ele ainda joga pelo Sub-20, tá? Mas tem treinado com o elenco profissional regularmente. Igor Felisberto furou a fila no elenco tricolor e em breve ali deve ter oportunidades nos jogos. O jovem teria ultrapassado também
mesmo o próprio Mike e também o Moreira, que voltou recentemente aí do Porto, né? Lucas Ramon e Cedric segue ali sendo as principais opções do Roger Machado. Igor Felisberto tem contrato com o São Paulo até o final de 2029. Para você, Igor Felisberto está à frente do Mike, do Moreira? Comente aqui abaixo a sua opinião. Cara, se eles estão à frente do Mike e do Moreira, tem que estar à frente também do Cedric, porque o Cedric não dá. E a tendência é que no final de semana o Cedric seja titular contra o Vasco, tá? O Lucas Ramon tá suspenso e o Cedric deve assumir a posição. Meu Deus! E o São Paulo vive uma crise financeira gigantesca, isso não é novidade pra ninguém. Uma quantia considerável dessa dívida são com empresários, né, de jogadores. O São Paulo abriu o ano de 2026 com 51 milhões de reais em dívidas com empresários ali pela intermediação em contratações e coisa do tipo. Os valores estão no balanço financeiro que foi reprovado no Conselho Deliberativo nesse mês, né, rapaziada, no mês passado, não me engano. Em 2024 o valor era de 42 milhões e 400 mil reais e subiu ali algumas casas, né, no ano seguinte. Na tabela de 2025, que é o período ali que tem essa dívida de 51 milhões de reais, a maior fatia dessa dívida é com ele, Giuliano Bertolucci. São Paulo deve cerca de 9 milhões e 600 mil reais para o empresário. Coincidentemente ou não, os agenciados de Bertolucci ganharam espaço desde a demissão do Crespo e a chegada de Roger Machado. Bertolucci que inclusive, né, fez duras críticas ali para o Crespo e por aí vai. Bom, é os casos aí de Cedric, Pablo Maia, Ferreirinha, todos ali agenciados por Bertolucci. Os últimos dois, inclusive, estão lesionados, mas quando não estavam, eram titulares com o Roger, né? Mas é só coincidência, tá, rapaziada? Oscar também era agenciado por Bertolucci e por conta da dívida que o São Paulo tem com o Bertolucci, é que a rescisão de Oscar demorou quase 5 meses para ser oficializada, né? Outra dívida que o São Paulo tem é com a AIS Futebol Brasil, empresa ligada ao ex-empresário de Jonathan Calleri, dívida no valor de 5 milhões e 100 mil reais. A seguir vem a Gestfoot International de Jorge Mendes, ele que é agente de Rames Rodrigues, e o São Paulo deve 4 milhões e 400 mil reais para esse empresário. Fechando a lista tem aí a Talent Sports de Paulo Pitombeira, e a assessoria esportiva do André Cury. São 3 milhões e 900 mil reais com a dívida com o Paulo, né? E 3 milhões e 800 mil reais com a agência de André Cury. Não é à toa que alguns jogadores ali são contratados meio estranhamente, outros começam a ganhar espaço no time titular do mais profundo nada, sem merecimento algum. Nada é do nada no futebol, rapaziada. E como eu disse, né, não é à toa, negociações inexplicáveis como contratações e inovações contratuais, vendas bizarras e por aí vai, né? Até por isso, um conselheiro do São Paulo vai pedir a lista de jogadores e seus empresários no São Paulo. O conselheiro é o Rui Maurício Barbosa, que postou em seu perfil aí no X que fará esse pedido. A postagem foi feita no último final de semana, após a partida desastrosa do São Paulo contra o Vitória. Para Rui, o torcedor tem o direito de saber todos os detalhes, né? Em seu perfil, o conselheiro diz o seguinte, abre aspas: vou pedir para a diretoria de futebol a relação dos empresários e dos jogadores do São Paulo. Acho que o conselho e a torcida têm o direito a essa informação. Talvez tenhamos algumas surpresas interessantes, fecha aspas. O que você acha desse pedido? Ele é justo? Você quer saber quais são os empresários, de quais são os jogadores? Comente aqui abaixo. Isso poderia ser uma ótima forma ali de passar transparência do clube para com o seu torcedor. Contudo, eu acho bem difícil disso acontecer, né, rapaziada? Sabendo do quão falta de transparência tem essa diretoria. Então, eu acho bem difícil deles atenderem esse pedido aí do conselheiro Rui Maurício Barbosa. Ele é pai da Marina Rui Barbosa, a atriz da Globo ou não? Acho que não, né? Sei lá. E o Nicolas, lateral esquerdo do São Paulo, já teve 3 reuniões com representantes da Associação Suíça de Futebol. As reuniões são para discutir a possibilidade aí de o atleta defender a seleção da Suíça. Nicolas possui cidadania suíça e também espanhola por ascendência familiar, tá? O jovem tem apenas 18 anos e é tratado como uma das grandes joias da base de Cotia. Com o Roger Machado, o Nicolas tem tido poucas oportunidades em campo. Ele foi promovido nessa temporada e fez apenas 5 jogos no time profissional, mas é muito promissor, né? E tende a ganhar espaço aí
com o tempo. Dizem até mesmo que o Nicolas pode disputar a Copa do Mundo com a Suíça, caso acerte ali realmente, né, a sua cidadania definitiva para jogar pela seleção lá na Copa do Mundo. O Nicolas já defendeu a seleção brasileira de base algumas vezes, mas nas últimas convocações ele foi meio que esquecido, né? E por conta disso, vendo isso, a Associação Suíça de Futebol entrou em contato com ele, né? Falando assim, mano, vem jogar por aqui, os caras aí do Brasil não te valorizam, aqui a gente vai valorizar, né? Enfim, eles estão pendendo a aceitar ali, o Nicolas está pendendo a aceitar ali, e deve sim ser chamado pela seleção suíça. Meu Deus, hein? E o São Paulo avançou pela renovação de contrato com Jonathan Calleri. As conversas caminham muito bem e tende a um acordo nos próximos dias. O vínculo atual de Calleri é válido até o final deste ano apenas. Esse contrato foi firmado em 2023 ainda. O plano da diretoria tricolor é renovar por mais uns 2 anos com o jogador. A proposta atual, de acordo com Valentim Furlan, é de renovação até o final de 2028, com possibilidade de renovação automática até 2029, né? Até o final de 2029. Bom, o anúncio oficial da renovação de contrato de Calleri pode acontecer antes mesmo da parada para a Copa do Mundo. Fontes afirmam que a renovação está muito bem encaminhada. Falta apenas aquelas últimas arestas a ser acertada antes da assinatura. A alta cúpula São Paulina está otimista pelo acordo. O Calleri tem demonstrado muito interesse de permanecer no São Paulo. O argentino que já recebeu diversas sondagens do exterior, principalmente do futebol argentino, tá? Boca Juniors e River Plate demonstraram interesse no Calleri, direto, ele é especulado lá, né? Enfim, apesar disso, o Calleri sempre, né, quis permanecer no São Paulo, não abriu negociações com eles em nenhum momento. E nos últimos dias, o São Paulo acelerou as conversas para renovar o contrato do Calleri. Isso se dá por conta da excelente fase que vive aí o nosso artilheiro, né? Nessa temporada, o Calleri fez 20 jogos, marcou 11 gols e deu 2 assistências. Você é a favor da renovação de contrato de Jonathan Calleri? Comente aqui abaixo a sua opinião. E a torcida do São Paulo tá bem satisfeita com o Rui Costa, né? Ou para muitos, o Rui Costa. O diretor executivo gastou mais de 350 milhões de reais em contratações desde que chegou em 2021. Vale lembrar que esses valores são de 2021 a 2024, né? A 2023, na verdade, porque 2024 e 2025, São Paulo não gastou grana com contratações, né? Então ele gastou quase 400 milhões de reais em 2, 3 anos. Absurdo. Algumas decisões como demissão de treinador, renovações com jogadores ali de forma inesperada, vendas baixas, irritaram a torcida e boa parte dela já pede a demissão de Rui Costa. O nome que vem sendo muito pedido nas redes sociais ali é de Marcos Braz. O ex-diretor do Flamengo tá livre no mercado desde que deixou o Remo no começo deste ano. A torcida sonha com a demissão do Rui Costa e boa parte dela pede a vinda de Marcos Braz. Outros nomes são lembrados como Luiz Cunha, né, e também o Marco Aurélio Cunha. Quanto a Marcos Braz, eu acho bem difícil a vinda dele, não há movimentação em relação a isso, né, internamente no São Paulo, tá? É mais um pedido de torcedores e eu acho difícil até porque, tirando a questão ali de não ter nada em relação ao São Paulo, mas mesmo que tivesse, o Marcos Braz ele deve sair como candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro, né, rapaziada? Então, ele não vai querer largar o osso, ele vai querer mamar na teta ali do contribuinte, obviamente, né? Mas você, torcedor tricolor, você que me segue aqui no canal, você aceitaria Marcos Braz no São Paulo no lugar do Rui Costa? Acha que seria uma mudança para mudar o patamar do clube? Comente aqui abaixo a sua opinião. Ele tem uma situação aí que ele acaba de contratar um jogador guatemalteco, da Guatemala, né? O jogador ele chama Titiman Júnior. Ele é filho de um outro Titiman que também foi jogador de futebol. E o São Paulo traz o jogador naquele projeto de revelar jogadores aqui para a equipe de base. Então o São Paulo tinha feito com os jogadores da característica do Titiman. Ele trouxe aquele Aziz Balogun, ele trouxe o King Faisal. São jogadores que eles não apareceram. O que mais apareceu nesse mesmo padrão de contratação foi o do Ibali. O Ibali também veio, o São Paulo trouxe o Ibali do continente africano. Quando ele chegou aqui, ele tentou se ambientar e jogou bem na equipe de base. Eu lembro que tinha o Negruti, tinha o Ibali era um dos que mais jogava por ali, até mais do que o Negruti. Aconteceu que o Negruti ficou no São Paulo, o Ibali foi emprestado, Inter de Limeira, Retrô, um monte de time aí. E ele é um jogador muito bom. O São Paulo não conseguiu ainda ter o ganho técnico desses tipos de jogadores aí que vêm de fora do Brasil, de fora do continente, para chegar aqui
e conseguir brilhar. Eles não brilharam ainda e não renderam um plano financeiro pro São Paulo. Mas também vamos lembrar que o São Paulo tinha até ontem, na equipe de base, um cara chamado Douglas Schwartzman, né? Que está expulso do clube. Então esse projeto, na época, trazer os jogadores do continente africano, era um projeto muito bom, porque dali você faz mais ou menos o que a Europa faz com o São Paulo. Eles pegam caras como Antony, David Neres, Luiz Araújo, muito jovens, levam embora, é como se eles formassem. Aconteceu agora com o William Gomes. É como se eles formassem o cara. Eles é que vendem. É o Ajax que vendeu o Antony, o Ajax vendeu o David Neres. É por aí que funciona. O Porto, ele que vai vender o William Gomes. Não fomos nós. Nós pegamos uma migalha. Agora vai ter mais. Eu vou falar com você sobre isso. Mas o William Gomes, nós vendemos por uma migalha. O Porto agora tá para vender por uma fortuna. Vamos ganhar mais com o Porto vendendo o William Gomes do que nós vendendo o William Gomes. Então o projeto para trazer esses jogadores de outros continentes, muito jovens, para colocar e formar os caras, é justamente para isso, para ter um ganho técnico de um possível craque e também para você conseguir ser o time que ganha com a venda e ganha depois com ele sendo comercializado ali, o passe dele, o contrato no futebol europeu. Então é muito top, seja muito bem-vindo aí o Titiman Júnior, tomara que dê super certo esse jogador que vem agora pro São Paulo para as categorias. Ivan Rubens, o que justifica o início espetacular de temporada de Jonathan Calleri? Voltou muito bem, né? E voltou muito bem, né? Eu acho que... Bom, cara, ele... Tem jogador que tem reação após uma lesão grave de literalmente superação. Tem jogador que se entrega e dificilmente volta a jogar do mesmo nível. Pra mim... Também tem confiança, medo da volta e tal. Parece que o Calleri não tem isso, né? Não, então, eu acho que ele... Exato. Lembrando que ele já tinha tentado voltar no final do ano passado, o São Paulo segurou, né? Mas, de fato, eu acho que essa coisa do papel que ele passou a exercer, lembra, ele começou o ano passado como o novo capitão do time. Disse que estava com dificuldade em substituir o Rafinha nessa missão. Isso. Se lesionou logo na sequência. Aí voltou, recebeu a faixa de capitão de volta e eu acho que inclusive nessa situação de liderança ele tem conseguido ser muito efetivo, né? Concordo. Aqui, outro jogador, do Guilherme Araújo, pergunta aqui, o que acham do Arthur até agora? Cara, ele é a principal figura do esquema do Roger, né? Enquanto ele estiver jogando bem, o Roger pode acreditar que o time vai conseguir vitórias. Eu acho que é isso. A questão é que, assim como todo mundo, daqui a pouco ele vai ter que descansar. Essa é uma situação... O lado direito do São Paulo, ele, embora o Ferreirinha tenha feito 3 gols e tal, é muito diferente. É um lado mais completo, vamos dizer assim, né? Basta lembrar que na única vez que o Arthur foi substituído foi naquele jogo do Uruguai, né, que ele não começou jogando. Jogou o Tapia pelo lado e não conseguiu jogar. Que eu acho que também não é... Uma coisa que o Roger poderia pensar em alguns momentos para a vaga do Arthur, sobretudo em segundas etapas, era a tentativa de botar o André pelo lado, mas o Arthur, parecido com o Arthur, não há nenhum ponta, nenhum jogador de sistema, porque ele recompõe. Mas o André não recompõe. Não, nem de longe. Nem de longe. O Arthur, o jogador canhoto, que é ali pelo lado, o Arthur faz melhor porque ele é mais rápido que o Rato fazia, né? Melhor, ele faz o fundo do campo. E o que o Ferreirão fazia, né? Que também era um meia que foi jogar pela ponta, mas ele tem mais a característica de ponta sem perder a noção do cara da construção da perna esquerda. Então eu acho que ele é um... São Paulo teve o Rato por um bom tempo, depois teve o ano passado o Ferreirão. Ele faz esse papel do canhoto que joga pelo lado, também construindo, né? E o Alex Souza fala, do sistema tático do Roger, dá para Luciano e Cauli jogarem juntos? Por enquanto tem sido bem difícil isso. Só se o Cauli jogar pelo lado. Ou mais atrás, no desespero, como foi em Porto Alegre, e por poucos minutos, como foi contra o O'Higgins, aí o Roger teve que refazer a substituição, o Tirone quase se jogou da arquibancada, quando o Cauli entra no lugar do Bobadilha. Isso. Com o Luciano, com o rombo no meio de campo, aí entrou o Luan, saiu 2 minutos depois entrou o Luan. Fernando Magalhães, cadê o Fernando Geisel?
Ernesto Geisel. Puta, foi visto hoje. Foi visto hoje. Foi visto hoje. Ele tá frequente, viu, ele cara? Ele tá frequente, exatamente. Tá frequente, domina o ponto. É um homem importante da atual sequência tricolor. Quando a gente vê o Geisel, normalmente é 3 pontos, certo? Sim. Ó. Fernando. Por que você concluiu que é Fernando? Não, porque a gente ouviu alguém chamar ele de Fernando uma vez. Eu acho que foi isso. Sério. Maurício Foganhoto. Por que vocês são tão contrários à realização de jogos do São Paulo em Campinas? Não é que eu sou contrário, é que eu acho que o fato de ser na capital, no estádio como o Canindé, é melhor. É melhor para o São Paulo, eu acho. Mas não sou contra. Eu sou contra a realização de jogos fora do Morumbi. Mas assim, sim. Eu acho que o segundo, o que acho que a gente pondera é que a capital ela concentra os torcedores mais habituais. Isso, né? Então, exato. por exemplo, quem é de Campinas está acostumado a vir para a capital do São Paulo jogar. Exatamente. Né? E acho que. Mas a gente estava até lembrando, né? No Tricolaço que a gente fez com a Gia Helena, eu recomendo. O jogo que o São Paulo fez em Campinas contra o Vasco, com o Lucas jogando muito bem, a estreia da 3ª camisa. Deu certo daquela vez, foi bom, teve um ambiente de. Mas, cara, é duro pensar que o time vai voltar a jogar como mandante o Tironi, esse segundo turno do Brasileiro, aliás, o primeiro turno do Brasileirão, ele é tão ruim em termos de tabela pro São Paulo, que tem mais jogos fora do que em casa, sequências. Por exemplo, né, o São Paulo já teve sequência fora e agora vai ter a sua primeira sequência em casa, Mirassol e Bahia, e os 2 jogos vão ser no Morumbi. Depois ele já vai ter 2 visitas de novo, na sequência, Corinthians e Fluminense. Cara, não ter o Morumbi é absurdo. Rafael Biasques. Agora sem Marcos Antônio, 6 semanas fora, hein? Como fica o meio campo do time? A gente tava falando um pouco agora no G4. Bom, o time, Plano A, Danielzinho e Bobadilha. Porém, esses caras vão jogar o tempo todo. Aí eu fiquei receoso com o plano B, porque aí tem só o Luan, que também não tem Pablo Maia. Com esse sistema só tem mais um cara. Então são 3 caras para 2 vagas, é isso? Luan, Bobadilha e Danielzinho. O Luan é muito diferente. Só que o Luan é muito diferente dos outros. Assim, né? Aí o pessoal da base. Vamos lá, né? O Roger, por enquanto, não tem utilizado, embora tenha colocado o Luca como titular, tô falando os meninos do meio campo, o Negruti, o Jorginei, né? O Hugo, que voltou a treinar com os caras. Ele elogiou o Moreira, né? E aí eu ia chegar. No treino aberto da quinta-feira, foi possível nosso repórter Solerti, Ale Salvador, também acompanhar que o Moreira está treinando no meio, nessa função. Até porque na lateral direita existe excesso, embora excesso de polêmica, né? Fora o Lucas Ramon, o Cedric, o Mike e também o Igor Felisberto, né? Então o Moreira, que já jogou com o Rogério Ceni, e seria bem importante, porque o Moreira tem mais a característica de um volante armador mais móvel, né? Sim. Do que o Luan, por exemplo, né? Enfim, mas pode ser. Como é que ele tá agora, mas ele precisa ter melhorado do ponto de vista físico, né? Então. Márcio, o desempenho do time está ruim, mesmo com o resultado ok. Isso não preocupa vocês? É um bom debate se o desempenho está ruim ou não. Quanto o Cruzeiro foi ruim? Não foi, né? Contra o Higgins o resultado foi melhor que o desempenho, para mim. Eu acho que contra o Inter também, né? Foram jogos que o São Paulo não perdeu, né? Sim. O resultado foi melhor que o desempenho. Gente, na verdade, nessa sequência carnificina de 3 competições, até o desempenho do Palmeiras caiu. Certo? Como é que foi o desempenho do Palmeiras contra o Bahia, o jogo que ele ganhou? Foi ruim, ganhou. Contra o Júnior Barranquilla. Foi empatou. Né? Então, assim, também caiu. Talvez o desempenho do Flamengo esteja melhorando, mas o
desempenho do Fluminense. Caiu. Sim. Né? Do Flamengo tá crescendo, né? Do Flamengo eu acho que é o contrapartida, mas os demais, cara. É verdade. É verdade, pergunta aqui o Marcos Girardi, que o Lucas estava jogando uma pelada? Mas não era com criança. Um negócio desse, né? Vamos lá. O Lucas aceitou o convite para ser um dos embaixadores daquele camp que o Caio Ribeiro faz anualmente lá e tal. Eu acho que ele, assim, ele não estava jogando profissional. Aliás, nesse treino aberto que o Ale acompanhou, ele estava correndo em volta dos campos. Ele não pode ter contato, mas não é contato com criança, não pode ter contato por conta da consolidação da fratura na costela. Ele não forçou a situação. Eu acho que ele podia ter evitado. Sim, mas... Evitado. Poderia ter evitado. Poderia, mas acho que é um exagero. Jogando com criança. Poderia ter evitado. Tá. Porque tinha outros profissionais jogando e tal. Mas enfim. E ele, em tese, continua no mesmo cronograma de recuperação. Em tese. Então, o Marcos Antônio, 6 semanas. Pro Lucas faltariam mais 3 semanas. Ele voltaria a poder ter contato, mas aí começa a pesar a sequência de lesões anteriores, a idade e tal, não sei o que lá. Ele, em tese, poderia voltar antes da Copa, o Lucas. E o Richard Vedovato pergunta, não é melhor o Dorival agora? 14 jogos é muito para correr atrás depois da Copa. Abraço, feras. Cara, eu acho que não, cara. Eu acho que o São Paulo tem que... Cara, mudar de técnico agora... Não é passar pano, vou repetir, não é passar pano, mas o Roger precisa, pelo menos, não ser vaiado antes dos jogos. Ao menos isso. Sabe? Não pode ter uma predisposição a torcer contra, a achar que ele não vai... Você entendeu? Eu acho que isso não dá, sabe? Espera um pouco. Dorival, vamos ver. Se não for agora, volta depois, não sei. Mas eu acho ruim pro São Paulo, é isso que você falou, trocar de técnico outra vez, independente de quem seja. E no meio dessa sequência é quase suicídio. O cara entra sem poder dar um treino. Isso. Agora que o cara tá se aclimatando. Aí, de novo, isso vale para qualquer técnico. Mesmo que o Roger... É curioso aqui o nosso debate sobre o Roger. No início, o Tironi era mais avesso à ideia do que eu. Sim. Isso não da troca do nome do Roger para substituir o Crespo. Da troca. A troca é unanimidade. Acho que não há um São Paulino. Nenhuma pessoa no mundo concorda com a troca. A não ser o Roger não, o Rui Costa e o Rafinha. Isso posto. O Tironi achou que não era uma boa opção dentro das disponíveis. Sim, o técnico não era uma boa opção. Lembrando que na época da troca, o Dorival não estava disponível. Estava disponível o Diniz. Isso. Estava disponível o Roger, tá, entre poucos outros. Isso. Agora, para mim, o trabalho, não é que o trabalho até agora, mas as opções, essa coisa da mudança de sistema e do apego a esse sistema, me incomodaram mais do que a chegada dele em vez de outro nome. Perfeito. E na verdade, com essa decisão de mudança, ele também chama ainda mais responsabilidade para ele. Exato. Mas eu acho que trocar agora seria péssimo. Tá no meio da sequência. Tipo, quem vem, como, quando. Concordo. O ideal seria ele pelo menos ir até a Copa, se classificando nas 2 Copas e tentando se manter o mais próximo da zona da Libertadores no Brasileiro. Não é simples. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito.